Nós vamos agora conversar um pouquinho a respeito da 8ª Conferência dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal, que aconteceu na semana passada aqui em Brasília. Vamos saber o que foi discutido, quais são as propostas dessa conferência, porque a Conferência Nacional vai acontecer também aqui em Brasília, né, em junho. E nós vamos falar sobre isso com a Ludmila Dávila Pacheco, que é subsecretária sócia-executiva da Secretaria da Criança do Governo do Distrito Federal. Doutora Ludmila, bom dia, é um prazer tê-la conosco. Bom dia, Marinês, o prazer é todo meu. Bom dia aos ouvintes também. Eu queria então que a senhora começasse falando sobre o que foi, quais foram os principais temas discutidos aí nessa Conferência dos Direitos da Criança e do Adolescente aqui do Distrito Federal. Então, Marinês, a conferência teve por volta de 400 participantes, muita juventude participando, e o processo foi um processo de discussão em grupo. Depois nós fomos para a plenária para discutir as propostas, e houve um debate muito forte acerca da questão do direito à creche, né, que o que muda sobremaneira o direcionamento das conferências dos anos anteriores, porque as conferências dos anos anteriores, elas rebatiam muito na questão do direito, os direitos já violados. Hoje você pensa nos direitos que são estruturantes da sociedade, né? Então, desde o direito à creche, o direito à escola com qualidade, à saúde com qualidade, todos esses temas foram debatidos na conferência, e muito interessante, porque foram debatidos por aquela população que é alvo desses direitos, que são os adolescentes e as crianças, né? Pois é, porque... Então foi uma coisa bastante motivadora. Porque é muito interessante que não ficou uma conferência só de autoridades, nem de especialistas, né? Nem só de autoridade especialista e adulto. Na verdade, quem é alvo da política, ele fala com muito mais vida e, às vezes, com muito mais propriedade, né? Quando você vai discutir alguma coisa com ele, às vezes eles têm uma solução que os especialistas, os adultos, ficam batendo cabeça para resolver, e eles têm a solução de forma muito mais simples, muito mais direta, né? Então isso muda substancialmente o perfil da conferência desse ano, mudou em relação às outras conferências. Agora, isso então a gente pode até dizer que foi um avanço, um ganho, né? Com certeza, com certeza. E, sobretudo, discutir as políticas estruturantes, né? Quando você discute o direito à creche, você está discutindo que é preciso garantir o direito na infância para que você tenha adultos saudáveis, uma sociedade menos violenta, uma sociedade que tenha uma relação de civilidade, né, mais apropriada. Quando você discute o direito a uma escola de qualidade, você está discutindo o futuro desses garotos, né? É diferente você ficar só discutindo os direitos dos que já foram violados. Os direitos que são violações, né? Bem, discutir isso também foi discutido. Foi discutido o sistema socioeducativo, foi discutido também essas políticas, mas o foco principal foram as políticas estruturantes, política de educação, política de creche, enfim. Agora, essa conferência aqui do DF, ela serve como um preparativo do Distrito Federal para a 9ª Conferência Nacional do Direito da Criança e do Adolescente, que também vai ser em Brasília aqui em junho, não é isso? Exatamente. Cada estado organiza a sua conferência e traz as suas sugestões, é assim? Isso, o Brasil inteiro faz primeiro conferências regionalizadas, né, com grupos menores, depois você faz, nos estados, você faz uma conferência estadual, né, com os delegados que foram tirados lá nas cidades, e aqui em Brasília nós fizemos conferências regionalizadas nas regiões administrativas, e a conferência distrital pega todas essas propostas que saíram dos pequenos grupos,
sistematiza e os delegados levam essas propostas para a Conferência Nacional. Uhum. E aí, então, em julho, todo mundo se junta aqui em Brasília para discutir as propostas de cada estado, né? Isso, a política nacional, né? Aí você tira as diretrizes das políticas nacionais, né? Creche é um serviço do Estado que atinge a todo o Brasil. Então, nós vamos discutir como deve ser a política de creche, né? Como deve ser a forma do Estado melhorar a qualidade da educação, a qualidade da saúde. A Conferência Nacional tem esse papel, discutir as diretrizes para o Brasil todo. Certo. Bom, então a gente pode dizer que essa 8ª Conferência dos Direitos da Criança e do Adolescente aqui do DF avançou em relação aos anos anteriores? Com certeza, avançou e muito. Eu acho que ela traz um marco quando ela foca isso que eu disse, né? Ela sai do varejo e vai para o atacado, vamos dizer assim. Ela sai do que são políticas pontuais para discutir as políticas estruturantes da sociedade, as políticas sociais estruturantes da sociedade, aquelas políticas voltadas à infância e à adolescência. Porque a preocupação do público, de um modo geral, é com as questões práticas, né? Que, claro, elas têm que ser colocadas, têm que ser realizadas, virarem realidade depois de um planejamento, né? Porque as coisas não podem surgir sem um planejamento, né, doutora Ludmila? Então, Marinês, veja bem, para a questão prática, quando eu discuto, eu estou focando muito na política de creche, porque para mim isso foi uma novidade muito grande, né? Quando eu foco na política de creche, eu preciso discutir qual é a população infantil com idade de creche no Distrito Federal. Quantas creches realmente o Distrito Federal precisa fazer? Construir e equipar e montar, né? Isso é o prático, é isso que a população vai ver, né? Mas eu tenho que discutir quem é que vai conduzir essa política, né? Pela LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, é a educação quem leva isso, né? Por que é a educação? Porque ela já tem uma orientação para lidar com esta primeira infância. Mas será que só a educação dá conta? Não, certamente tem algumas políticas transversais aí, como a saúde, como a assistência social. Se você atende essa população lá no início da vida dela, né, você vai ter uma sociedade melhor. Então, na prática é isso. A população vai ver o quê? Olha, realmente isso surtiu efeito. Esse povo não ficou só conversando, né? As creches vão começar a ser construídas, né? O governo está ouvindo o que aquele grupo lá discutiu, entendeu? O prático é isso. A população vai ver a hora que ela tiver com esse equipamento lá na comunidade dela. Muito bem. Então você precisa, para fazer isso, você precisa planejar. Numa cidade de mais ou menos 2.500.000 habitantes, se você não fizer planejado, você vai privilegiar algumas comunidades que talvez não sejam nem as comunidades que mais necessitam e vai deixar aquelas que mais necessitam sem a política. Que nem na casa da gente, né, doutora Ludmila? Se a gente não fizer um planejamento, a gente acaba empregando maus recursos, né? Só comprando iogurte e não comprando arroz e feijão, né? Exatamente. Então, acaba que os trabalhos do governo são exatamente como numa casa, né? A gente tem que organizar, tem que estabelecer as prioridades, né? Tem que envolver todo mundo ali nos projetos para depois as coisas darem certo, né? Isso. Muito bem. Eu vou agradecer, então, essa sua participação aqui conosco, viu, doutora Ludmila Dávila Pacheco, que é a subsecretária socioeducativa aí da nossa Secretaria da Criança do Governo do Distrito Federal. Vamos aguardar, então, a Conferência Nacional, né? Isso. Para vermos o resultado. Vamos cobrar, né?
Claro, vamos cobrar. Né? Isso, depois das metas todas estabelecidas e organizadas, aí vamos partir para cobrar a execução, né, doutora Ludmila? Muito bem, muito obrigada, Marinês. Muito obrigada aos ouvintes e um bom dia. Um bom dia, até